Boa noite, sejam bem-vindos. Hoje vamos estudar a última carta, amém? Não é o fim, mas é a última carta que Jesus escreve às igrejas da Ásia Menor. Talvez nenhuma das 7 seja mais apropriada à igreja do século 21. Essa carta, ela retrata de forma nítida o nosso cristianismo. Como que é o nosso cristianismo de hoje? À luz de outros períodos da história. Sejamos honestos. Um cristianismo frouxo e anêmico. Então essa carta, ela retrata uma religiosidade nominal e superficial, que tem volume, mas não tem substância. Tem presença, mas não tem impacto. Faz barulho, mas pelo que parece ninguém aprende nada. Irmãos, o fato é o seguinte, ouça-me, Jesus merece o melhor. Jesus merece o nosso melhor. Mas, pelo que parece, os crentes de Laodiceia, parece que eles estavam passando por um momento muito crítico. E perceberemos que os problemas de Laodiceia, que assemelha-se às igrejas do século 21, os problemas que a igreja passava lá, não eram problemas, por exemplo, de cunho político, problemas com o Estado. A igreja de Laodiceia, ela também não enfrentava problema de cunho doutrinário, por exemplo, os hereges invadindo a igreja. Isso não aconteceu lá em Laodiceia. Nem mesmo problemas de cunho moral, ou seja, nessa área de sexualidade. Sabe o que nós vamos descobrir? Que o principal problema da igreja de Laodiceia tinha a ver com a postura do coração deles. Jesus fala que eles eram mornos. E vamos estudar o que é isso. Eles eram mornos. Eles eram morno no serviço cristão, eles eram morno na assembleia, desculpa, mera coincidência. Eles eram mornos nos trabalhos evangelísticos, eles eram mornos na devoção, né? Por isso que a igreja de Laodiceia, ela se parece muito com as igrejas do século 21. Leiamos Apocalipse 3, versos do 14 ao 21. O pastor Davi fará a leitura para nós. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Amém? Ao vencedor, pode continuar, pastor. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono,
assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Obrigado, pastor. Vamos orar mais uma vez? Amado Deus, nós nos colocamos diante do Senhor agora e pedimos a Ti que nos ensine, que o Senhor nos corrija, que o Senhor nos repreenda e que o Senhor também nos coloque nesse caminho de trazer Jesus de volta ao centro. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Carta de Jesus às igrejas. Esse é o título geral daquilo pelo qual temos passado nessas últimas semanas e meses. Esta é a proposta pelo qual tenho tentado responder ao longo das nossas aulas, né? Quais informações Jesus revelou a respeito agora da igreja de Laodiceia. Tá bom? Muito bem. Então a primeira informação que Jesus nos apresenta, que Jesus nos revela, é uma igreja, você está tomando nota? Uma igreja desagradável. Desagradável. Uma igreja desagradável com sua postura pública. Com sua postura pública. Esta é a primeira informação que Jesus revela a nós a respeito de Laodiceia, que tem muito a ver com as igrejas, não apenas batistas, as igrejas do século XXI, é a postura desagradável delas publicamente. Leiamos novamente os versos 15 e 16. Leiamos mais uma vez. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio, quem dera fosses quente. Assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Irmãos, esse texto que está diante de nós, ele está nos fazendo lembrar mais uma vez que Jesus conhece, né? Ele sabe. E o que é que ele sabe? O que é que ele conhece? O texto bíblico, ele é muito claro em dizer para nós que ele conhece a nossa história, né? Ele conhece a nossa vida. Ele conhece as razões. Ele conhece os porquês. Ele conhece os motivos. Interessante que o conhecimento que Cristo tem a respeito da igreja dele é um conhecimento perfeito. É um conhecimento completo. Se eu pudesse dar a você um exemplo, eu diria para vocês que o conhecimento de Cristo a respeito da igreja é o mesmo conhecimento de Deus a respeito de cada uma das suas criaturas, como descrito no Salmo 139. Você já leu o Salmo 139? O modo assombroso que o texto revela, o conhecimento do Criador a respeito das suas criaturas, é o mesmo conhecimento que o Cristo tem a respeito de cada uma das pessoas que faz parte da sua igreja. Gente, é um conhecimento completo, é um conhecimento perfeito, sem margem de erros daqueles que fazem parte da sua igreja. Nos Estados Unidos, na década de 30, já tem um tempinho, surgiu uma teologia chamada, não sei se você já leu sobre isso, uma teologia chamada teísmo aberto, na década de 30. Teísmo aberto. E desde a década de 30, essa teologia tem influenciado a nossa teologia, a teologia das igrejas brasileiras. E pode escolher aí a denominação. Tem muito batista no meio, que tem sido influenciado pelo teísmo aberto, igrejas metodistas, o movimento presbiteriano, principalmente as igrejas pentecostais
e neopentecostais. E desde então, tem muitas igrejas que têm renovado o conceito a respeito de Deus e de seus atributos. Eles reformularam como eles fazem a leitura bíblica a respeito dos atributos de Deus. Por exemplo, para o teísmo aberto, depois que Deus criou o homem, Deus se limitou. Eles a devolvem. O nosso Deus é um Deus limitado. Deus se limitou após a criação. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Ou seja, quando nós estudamos que Deus é todo-poderoso, para o teísmo aberto, ele não é todo-poderoso. Ele é poderoso, mas ele não é todo-poderoso. Tanto é fato que eles dizem, teísmo aberto, que Deus sofre. A irmã orou para que Deus trabalhe nessa situação que está acontecendo no nosso país, porque nós ficamos, às vezes, com medo. Para o teísmo aberto, Deus partilha desse mesmo medo que nós temos. Deus está com medo daquilo que está acontecendo no Rio de Janeiro. Deus está assustado. A razão por que existe tanta maldade no mundo é que Deus não tem como acabar com a maldade. Deus chora. Deus sofre. Para o teísmo aberto, Deus é um Deus assustado. E não somente isso. Nós advogamos que Deus ele é onisciente. Amém? Amém. Deus é onisciente. O que é onisciência? Tem a ver com o conhecimento dele. O seu saber. Para o teísmo aberto, Deus não sabe tudo. Deus não sabe, por exemplo, o futuro. Deus não sabe, por exemplo, a minha mãe está passando nesse exato momento por um processo cirúrgico. Amanhã eu passarei. Semana que vem a Dani passará. O irmão Jonathan está na iminência também. Para o teísmo aberto, Deus não sabe o que vai acontecer conosco naquele dia que passarmos pela cirurgia. Deus não sabe o que vai acontecer conosco nos dias que se sucederão depois da cirurgia. Deus, inclusive, ele é inseguro em relação ao futuro. Deus é limitado. Deus, por exemplo, Deus não sabe o que acontece, por exemplo, com uma região quando ela passa por um terremoto. Quando uma região passa por um tsunami. Nós, pelo contrário, nós acreditamos piamente e exatamente como a Bíblia revela para nós, que Ele é o Todo-Poderoso, que não lhe falta poder, que Ele pode em todos os seus desígnios, que Ele é onisciente, Ele sabe tudo. Inclusive, nós acreditamos que Deus, Ele é tão onisciente, porque Ele mesmo escreveu a história. A história não é um evento que se desenrola a partir de decisões humanas. Não. A história, ela está na mente de Deus como um fato concreto. Deus é o Senhor da história. Deus sabe o passado. Deus sabe o presente. Deus sabe o futuro. Sabe por quê? Porque Deus está fora da linha do tempo. E Deus não somente Ele olha para o passado, presente e futuro. Deus conhece a história, porque essa linha chamada história, foi Ele quem criou ela. Por exemplo, você sabia que os eventos que Deus sabe a respeito do futuro não podem ser outros? Deixa-me dar aqui alguns exemplos sobre esse conhecimento de Deus. A Bíblia vai falar para nós que Deus sabia, desde o início, que Jesus iria morrer. Antes desse fato histórico acontecer. Deus já sabia. Quer ver só? Apocalipse 13, versículo de número 8. Leia comigo. Apocalipse 13, versículo de número 8. Deus sabia desde o início que Jesus iria morrer. Desde o início. Olha, desde quando Ele sabia. Juliano, leia para nós.
8. 13, 8. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Deus sabe da morte de Cristo desde quando? Desde a fundação. Você sabia que também Deus, ele conhecia exatamente as pessoas que estariam envolvidas na morte do seu filho? Atos 2, 23. Atos 2, 23. Deus sabia exatamente as pessoas que estariam envolvidas na morte do seu filho. Anderson, leia para nós. Atos 2, 23. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Olha, mãos de injustos. Deus sabia as mãos, as pessoas pelos quais Jesus iria passar. E não somente isso, Deus sabia de antemão cada passo de Jesus até o Gólgota. Ele já sabia isso. Quer ver só? Atos 4, 26 a 28. Dayana, leia para nós. Atos 4, 26 a 28. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Olha que interessante a última sentença, a última afirmação. Ele descreve vários grupos de pessoas. Olha só: os reis da terra, as autoridades, Herodes, Pilatos, conjuntios, gente de Israel. Olha, ele conhece exatamente cada passo. Olha o que diz a última afirmação: para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito pré-determinaram. Deus conhecia tudo isso. Não tinha como ser diferente. Acho que ontem eu estava assistindo um vídeo de uma peça que estava acontecendo na rua de Jesus, a encenação da Páscoa. E Jesus estava sendo humilhado publicamente, levando a cruz até o Gólgota na encenação. E um menininho com síndrome de Down, ele saiu e viu as pessoas batendo em Jesus. E ele sabia, ele pensou que talvez fosse Jesus, e ele correu até lá, abraçou Jesus, o personagem, né? E começou a fazer assim na mão dele, tentando consolar ele. Eu fiquei refletindo. Ele tinha que passar por aquilo, Jesus. Não poderia ser diferente. Não tinha como evitar aquele momento. Aquilo tinha que acontecer, e aconteceu exatamente como Deus planejou. Deus sabia daquilo desde o início. Não aconteceu nada na trajetória passo a passo até a cruz de que Deus não tinha planejado isso aqui. Isso nos assusta. De um lado tem o teísmo aberto, que demonstra um Deus inseguro, com medo, que não sabe se o futuro vai acontecer como de fato Ele planejou e Ele quer. Do outro lado, eu tenho um Deus que sabe exatamente o que vai acontecer. A Bíblia fala que nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados.
Nenhum dos seus planos. E esse texto que está aqui diante de nós, ele abre dizendo: eu conheço a história de vocês. Eu já sei. Vocês estão com medo? Vocês se sentem inseguros? Deixa eu falar uma coisa a vocês. Eu já sei. Até o fim. Desse modo, gente, o nosso futuro, ele é um futuro certo. Nosso futuro não é um futuro incerto. A nossa vida sequer está nas nossas mãos. Se faça a leitura corretamente de João 10, 28, versículo 28 e 29, diz que a partir do momento que eu recebi vida eterna, estou nas mãos dele. Minha vida nem a mim pertence mais. A minha vida pertence a ele. E o texto bíblico não diz apenas que ele conhece, o texto bíblico diz para nós o que é que ele conhece. E sabe o que ele conhece? Ele conhece a nossa postura pública. Ele conhece a qualidade das nossas obras em questões de postura pública. E ele sabe exatamente por que é que eu ajo assim, publicamente. Quando eu falo publicamente, eu estou falando quando você sai do seu particular, do seu quarto fechado. Sua vida pública nem é fora da sua casa, é fora do seu quarto. Sua vida pública é vista pelas pessoas. E o texto bíblico vai dizer para nós o seguinte: conheça as tuas obras, que nem és frio e nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Jesus aqui, irmãos, nessa primeira linguagem que ele vai trazer para nós, eu quero dizer a vocês que a forma como ele comunica aqui foi perfeitamente compreendida pelos laodicenses. Jesus usa uma linguagem comum para eles. Talvez para nós não faz sentido ser frio, quente, morno. Mas para eles sabiam. Sabe por que eles sabiam? Porque a região que localizava-se a cidade de Laodiceia, né? Aquela região da Ásia Menor, havia outras duas cidades, né? Então você tem aqui a cidade de Laodiceia, inclusive significa justiça própria, ou cheio de justiça. Laodiceia. Aí você tem outras duas cidades, né? Na parte de baixo você tem uma outra cidade conhecida por nós. Na parte de baixo, outra cidade. E na parte de cima havia uma outra cidade. Essa aqui não é tão familiar. Hierápolis. Então você tem Laodiceia na parte de cima, Hierápolis, e na parte de baixo a cidade de Colossos. E de acordo com a arqueologia, a história desse período, uma característica peculiar da cidade de Colossos, sabe o que seria? A cidade possuía uma reserva de fonte natural de águas frias. A cidade. Águas frias mesmo. Águas frias. Que inclusive a temperatura dela, por ser fria, ela é refrescante nos dias quentes, né? Muito útil, revigorante e boa para se beber. Já a cidade de Hierápolis, né, segundo alguns registros aí de arqueologia e história, ela também possuía uma reserva de águas naturais, só que de águas quentes, ou águas termais, uma reserva natural. E águas quentes, né? Ela seria boa para aspecto terapêutico, né? Águas quentes, fins medicinais, relaxamento, também útil. Água quente é útil, vivificante. Por outro lado, a cidade de Laodiceia não possuía nenhum reservatório
naqueles dias, fizeram um acordo e foram construindo dutos. Dutos. Aquedutos. Inclusive, existem até hoje, nessa região, um sítio arqueológico. Restos mortais desses dutos. Para levar água até a cidade de Laodiceia. Foi construído um reservatório artificial. Então, vinha água de Colossos e vinha águas de Herápolis. Qual o problema com isso? Qual era a queixa, principalmente dos mercadores que visitavam essa região? Porque Laodiceia era uma região mercantil. Era uma região que recebia muitos mercadores, muitos comerciantes. Qual o problema? Qual era a maior queixa dos mercadores? Qual era a maior queixa da população de Laodiceia? Ora, a maior queixa deles era uma questão de saúde pública, porque as pessoas andavam vomitando com dor de estômago. Porque eles bebiam água morna. Aquilo fazia mal para eles. Era a maior queixa deles. As pessoas até queriam ir para Laodiceia, mas era muito desagradável aquela água pública. As pessoas passavam mal. E você sabe, se existe uma coisa desagradável, você está enjoado. Enjoada. Quem é que gosta de vomitar? Gente, não é a minha praia. Eu não gosto. Às vezes, quando eu estou com um problema de estômago, eu prefiro tomar injeção no hospital do que vomitar. Eu não gosto. E o grande problema de Laodiceia era essa água desagradável. Era uma água ruim para ser tomada, devido a essa mistura. E Jesus, ele vai dizer o seguinte: quem toma dessa água, vomita. Vomita. E Jesus está falando à igreja de Laodiceia: eu estou prestes a vomitar-te da minha boca. E o que é interessante é que Jesus não iria vomitar as obras deles. Jesus está falando que iria vomitar eles. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca, né? E o que é que traz um certo grau de esperança, né? Pelo menos eu consigo ver isso, é que ele ainda não vomitou, ele está prestes a fazer isso. Mas ele não fez isso ainda, né? Deus, irmãos, ele está se mostrando insatisfeito com a igreja. Sabia que às vezes as minhas obras não revelam apenas a minha postura, mas revelam o meu coração? Porque às vezes não é o que você faz ou deixa de fazer, mas é o tipo de gente que você está se tornando. Porque às vezes aqui na igreja, o pastor precisa corrigir comportamento, e ele assim o faz, outros irmãos também o ajudam. Às vezes não é nem o porquê você está fazendo isto, ou deixando de fazer aquilo, mas o tipo de pessoa que você está se tornando, porque aquilo que você faz, no fundo, revela quem você é, o tipo de gente que você é. Não é só o que você faz, mas o tipo de gente que você está se tornando. Olha, você está se tornando uma pessoa muito desagradável. E tem pessoas que são desagradáveis. Não apenas aquilo que elas fazem, mas elas estão se tornando desagradáveis. Eu vou vomitar-te da minha boca. Interessante que no Antigo Testamento também aconteceu isso com Israel. E às vezes Deus tem que dar um chacoalhão na igreja. Olha, eu vou rejeitar vocês. Ele não está falando de ímpios, tá? Está falando da igreja dele. Eu vou vomitar a minha igreja. Ou pelo menos alguns que fazem parte dela. Por exemplo, no Antigo Testamento, há um texto que Deus levanta um homem para dar esse chacoalhão no povo. Olha, vocês estão muito indecisos. Então vocês vão ter que tomar uma decisão aí. O texto é Josué 24:15, conhecidíssimo de vocês. Josué 24:15, vamos ler lá? Isso aconteceu no Antigo Testamento, esse chacoalhão. Só que aqui Josué se postulou, ele se posiciona. Eu acho que nós também devemos, nos posicionar. Josué
24:15. Dani, leia para nós. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Okay. Irmãos, o que Josué está propondo aqui nesse texto? Ó, se é ruim ser crente, se é ruim servir Deus, o eu sou, então sirva ao Deus dos nossos pais. Mas eu vou me postular, eu vou me posicionar. A minha casa, eu e minha casa, nós vamos servir o eu sou. Vamos servir o Senhor. Então essa é a primeira informação que Jesus nos revela a respeito da Laodiceia. A segunda está nos versículos 17 e 18. Uma igreja, aqui ó, segunda informação. E eu escolhi essa palavra cuidadosamente. Uma igreja viciada. Uma igreja viciada em si mesma. A segunda informação que Jesus nos revela a respeito de Laodiceia, uma igreja viciada em si mesma. Veja o texto. Versos de número 17 e 18. Pois dizes, ou seja, era uma conversa interna entre eles. Era um cochicho entre eles. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Vê se isso não é uma fala de um viciado. Estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Aí Jesus vem e dá aquela lapada. E nem sabes que tu és infeliz. Olha, ele está falando isso para a igreja. Tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, e ele continua. Irmãos, o vício é uma das mazelas mais desafiadoras para ser vencidas. Se o vício fosse fácil ser vencido, nós não teríamos tantos viciados. É uma das mazelas mais difíceis. Sabe por quê? É tão difícil fazer um viciado vencer? Sabe por quê? Porque a pessoa viciada não reconhece que é. Pode conversar com alguém que tem algum problema com algum vício. Ele acha que ele não é assim. Não se enxerga. Tem mais. O vício faz mal. Mas para a pessoa que está inserida nesse contexto, para ela faz bem. Né? Está tudo bem. Interessante que a cidade de Laodiceia era uma cidade fantástica. Né? Uma cidade autossustentável, situada em um vale fértil, possuía um centro bancário. Ela tinha qualidades que as demais não tinham. Havia uma escola de medicina em Laodiceia. Laodiceia era conhecida pela sua manufatura, na confecção de tecidos, confecção de roupas. A cidade tinha orgulho de si mesma. E Laodiceia tinha motivos para se orgulhar. Você se lembra, em algumas das aulas que dei, eu falei de um terremoto que devastou aquela região? Você se lembra? Eu falei quando eu estava falando com vocês a respeito de Sardes e Filadélfia, né? Eu havia dito que Sardes foi afetada com relação a esse terremoto que aconteceu no ano 70 e a cidade ficou destruída. E eu comentei na aula que Roma isentou Sardes 5 anos de impostos para que ela pudesse tentar ser reconstruída. Eu também comentei que a cidade de Filadélfia também passou por esse terremoto. Inclusive eu comentei que lá foi o epicentro desse terremoto. E eu comentei na aula que ela foi afetada, ela ficou em ruínas.
e ela demorou 20 anos para ser reconstruída. Não sei se você se lembra dessa informação, mas eu passei na aula. Alguns historiadores dizem que Laodiceia também foi afetada porque são cidades próximas, 45, 50 quilômetros de distância, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, a distância entre elas. Os historiadores dizem que o terremoto devastou a cidade de Laodiceia, aqui ó, só que os laodicenses foram os únicos daquela região que não precisou recorrer a Roma. Não precisou ao Banco Central de Roma, solicitando verbas para ajudar na reconstrução, porque a própria cidade, com seus próprios recursos, a reconstruíram. Isso dava a eles grande motivo de satisfação, grande motivo de orgulho, devido a essa autonomia, essa autossuficiência, essa independência. O problema é que essas realidades sociais afetavam a igreja, a postura da igreja. Eles eram assim, só que eles eram assim também dentro da igreja. E essa postura trouxe sérias consequências para eles na relação deles com Cristo. Veja novamente o texto, versículo de número 17. Pois dizes, estou rico. Está entendendo agora? Estou rico e abastado, e não preciso de ajuda, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Irmãos, aqui ó, sabe qual que é uma característica de um crente morno? Uma característica fácil de identificar é a seguinte: um crente morno, ele não consegue avaliar a si mesmo. Ele não consegue perceber o estado do seu coração. Ele não sabe dizer como ele está espiritualmente. Ele não sabe dizer. Ele fala que está tudo bem, que ele não precisa de ajuda, que ele tem as respostas. Um crente morno, ele não consegue avaliar o seu próprio coração. Para ele está tudo numa boa. E as pessoas que estão de fora, que talvez tenham uma percepção um pouco mais fina, olha para a vida daquela pessoa e fala: não está legal, não está bem, irmão. Está acontecendo alguma coisa, não é? Não, está tudo bem. Não pode ser, gente. Deus é 10, eu não preciso mudar nada, eu não preciso rever nada, está tudo bem. Então, na ótica particular dos laodicenses, está tudo certo, né? Na ótica deles, estamos ricos, abastados. No ponto de vista deles, estava tudo bem, está tudo em ordem. Pergunto a vocês: essa percepção, ela era real ou distorcida? Obviamente que o texto nos aponta para uma visão completamente míope, distorcida, né? E interessante que foi Jesus quem falou isso aqui. Porque na percepção de Jesus, eles não eram aquilo que eles pensavam ser. Eles não eram. Jesus tem uma concepção oposta àquela que eles pensavam ser. Jesus falou o seguinte: nem sabes, olha como eles perderam a capacidade de discernir, nem sabes que tu és infeliz, miserável, sim, pobre, cego e nu. Então veja, para Cristo, aqueles irmãos, talvez eles até posassem de pessoas felizes, mas Jesus falou: vocês são infelizes. E essa palavra infeliz, ela é muito interessante aqui. Ela foi usada pelo apóstolo Paulo na carta aos Romanos. Aí em Romanos capítulo 8 ele fala: é infeliz que eu sou, porque eu carrego um corpo de morte amarrado ao meu corpo. Isso me atrasa, isso me faz feder. Você consegue um corpo morto, um cadáver, ser amarrado ao teu, e na medida que você caminha, você anda com aquele corpo morto? Jesus está usando exatamente essa expressão infeliz. É alguém que carrega um corpo morto.
E você está diferente, você está esquisito. Não, mas está tudo bem. Viu, você está cheirando muito mal. Não, eu estou cheirando muito bem. Viu, você está carregando um corpo morto. E ele continua. Que eles são miseráveis, embora fossem ricos. E a palavra miserável aqui é uma pessoa digna de pena. Eles eram pobres, Jesus falou, fazendo talvez uma crítica à sua autossuficiência. Eles disseram que eles eram abastados, né? Jesus, inclusive, disse que eles eram cegos, embora havia uma escola de medicina. Inclusive, o pó frígio, que foi um tipo de tratamento oftalmológico criado naqueles dias, foi desenvolvido nessa escola de medicina em Laodiceia. Ou seja, vocês criaram um pó medicinal, mas Jesus está falando, mas para mim, vocês são cegos, espiritualmente cegos. E ele continua, não somente isso, ele vai dizer o seguinte, que eles estavam nus. Mas como assim? Eles não eram conhecidos pela confecção de roupas? Manufatura de tecidos? Inclusive, a lã negra veio daqui, que era um tipo de vestuário lustroso, nobre, amplamente conhecido e comercializado em Roma. E para Cristo eles estavam despidos, desnudos, digno de vergonha. Então veja que Jesus avalia não somente a postura deles, a postura pública, mas Jesus avalia o coração deles. O coração. E por fim, a terceira informação revelada por Jesus, aqui ó, a terceira informação revelada por Jesus, uma igreja debaixo da disciplina do Senhor. Vamos ler o texto? A terceira informação que Jesus revela a nós, Apocalipse 3, 18 e 19, uma igreja debaixo da disciplina do Senhor. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e corrijo a quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Gente, estou chegando aqui ao final. Jesus aqui ele traz um conselho. Um conselho. O conselho de Cristo foi uma insinuação um tanto popular para aqueles que habitavam em Laodiceia. Sabe por quê, gente? Porque Jesus vai usar uma linguagem que eles sabiam muito bem, da qual eles eram exímios. Eles eram exímios em quê? Em comércio. E Jesus, ele era um mestre no ensino. Jesus sabia ensinar. E Jesus vai usar uma linguagem insinuando isso. Compres de mim. Negocia comigo. Vocês não são bons em negociar, em fechar negócios? Vocês não têm buscado no mundo os tesouros como ficar rico e abastado? Então compra de mim ouro, prata e ouro. Ele está falando, eu sou o dono dos recursos. Por que você está procurando onde a traça talvez rói e o ladrão rouba? Vem negociar comigo, eu sou o dono do ouro e da prata. Compra de mim ouro, refinado pelo fogo.
E Jesus vai dizer, mas vem negociar comigo, eu tenho um vestuário, você só abrir com tecido? Olha, mas esse tecido não é tão bom não, eu tenho vestiduras brancas. Negocia comigo vestiduras brancas. Eu tenho, vocês fizeram um tal pó frígio aí, que ajuda as pessoas a enxergar? Eu tenho um colírio, para você passar nos olhos, para que você veja. Eu tenho então a melhor proposta, né? Vocês não são tão hábeis, então vem a mim, achegue-se a mim, compra de mim. Interessante que Deus já usou essa linguagem também no Antigo Testamento. Sabia que essa linguagem já foi usada? Está lá no livro do profeta Isaías, vamos ver? Isaías 53, gente, eu estou chegando ao final, tá? E é a última carta, então dá um crédito aí para mim, tenha paciência. Isaías 53, eu vou ficar um mês de férias, um mês, então, deixa eu desfrutar desse pouco tempinho que me resta. Isaías 53, versículos 1 a 3, eu tenho aqui a mesma linguagem. Quem quer ler? Isaías 55, 1 a 3. Isaías 55, 1 a 3. Todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouve e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Obrigado, Juliana. Talvez você já se sentiu assim, querendo ter uma coisa, e você lutar para conquistar aquilo, e você conquista. Mas você teve que transigir, em negar muitas coisas a respeito de Deus. E no final você come daquilo que você tanto quis. Você quer desfrutar daquilo que tanto você buscou. E quando você coloca a boca, você não sente gosto de nada. Você correu tanto, você sacrificou tanto sua família, as coisas de Deus, para alcançar aquele objetivo. E quando você enfim está com aquele negócio nas suas mãos, e você começa a usufruir, você fala, nossa, que sem graça. É o que Deus está falando a Israel aqui. Vocês procuraram tanto essas coisas, e essas coisas no final não demais te satisfaz. Não te satisfez. Venha a mim sem dinheiro. Eu darei a você coisas que realmente satisfazem vocês. Essa informação que Cristo traz, essa última, ela é composta de alguns atos, né, da parte de Deus, né? Ele vai usar 3 verbos aqui, né, para essa igreja que precisa ser corrigida. Ele usa o verbo repreender, o verbo disciplinar e o verbo amar, ok? Eu repreendo, disciplino o quantos amo. A palavra repreender aqui, gente, eu peço que você esforce um pouquinho mais para prestar atenção. A palavra repreender aqui, ela tem um sentido pedagógico, que é mostrar a falta de alguém. Repreensão é mostrar a falta de alguém. É aquela famosa confrontação. Se você quer educar alguém, é necessário que você confronte ela. Confrontar é repreender. Repreender é mostrar a falta. O que é mostrar a falta? É apresentar para nós as áreas que nós estamos faltando, que nós estamos errando, que nós estamos pecando. No processo de ensino, é necessário que haja repreensão. Você tem que mostrar, por isso que você que é pai, você que é mãe, o pastor, o líder, o professor de escola dominical, quando tem que chamar a atenção de alguém e tem que corrigi-lo, ele vai entrar no processo de repreensão. Tem que sentar com a pessoa e tem que mostrar para ela as faltas dela. Ela tem que compreender, e é isso que faz Jesus. Ele repreende, ele mostra
pessoa, aonde ele estava mostrando. Até então, é tudo que ele está falando, ele está mostrando as faltas deles. Ele está falando, eu repreendo. Ele usa uma outra palavra, um outro verbo, que é disciplinar. E essa palavra disciplinar, ela também faz parte do vínculo de aprendizado, que significa assim, levar alguém a aprender. É aquele tipo, professor, você não está conseguindo fazer? Então eu vou sentar com você, eu vou fazer com você então. Ah, eu não consigo. Lembra quando você estava na escola e você começou a ser alfabetizado e você tinha que fazer o caderno de caligrafia e você tinha as letras pontuadas, você tinha que passar o lápis em cima e você não tinha muita coordenação motora e ficava todo aquele rabisco. A professora chegava até a sua mesa, ela pegava na sua mão e você olhava para ela, pegando a sua mão no lápis junto com você, e ela começava a levar você a aprender a fazer a letra A, a letra B. A palavra disciplinar é isso, é levar alguém a aprender. Jesus está falando, eu vou mostrar a falta, mas eu não vou ficar te acusando. Eu vou mostrar a falta, eu vou ensinar você a fazer o que é correto agora. E ele vai usar um terceiro verbo, que na verdade é o verbo motivador da disciplina e da repreensão. Qual é o terceiro verbo? Amor. E essa palavra amar aqui, não é o amor que vocês estão acostumados a ouvir. Não é ágape aqui. O quantos amo. Eu repreendo e disciplino. O que me motiva a fazer isso? Não é o meu salário. Não é ser visto pelas pessoas. O que me motiva é porque eu amo vocês. E o amor aqui, você pode procurar, isso tem como ver, a palavra grega não é ágape. A palavra grega aqui é filéu. E filéu é um amor, é um tipo de amor condicional. É um amor que tem como bojo, tem como motivação também uma resposta. Ó, eu vou apresentar o erro, eu vou ensinar, mas eu estou aqui, ó, criando expectativas a teu respeito disso que eu estou mostrando para vocês. Então eu faço isso, mas eu quero respostas. O quanto amo. E Jesus então espera da parte da igreja que eles então deem uma resposta. Por isso é filéu. O filéu é amor condicional, tá? O ágape é incondicional. Mas quando você apresenta uma disciplina, você quer disciplinar alguém, você não disciplina à toa. Ah, eu estou disciplinando, você quer comer para você. Não, eu quero que você mude. E o texto apresenta exatamente esse objetivo final, na expressão ser zeloso e... O quê? O texto diz. Arrependa-te. E o que é arrependimento? Se não é mudar. Então, ó, eu vou corrigir, eu vou disciplinar, eu amo vocês, por isso que eu faço isso, mas eu quero o resultado. E o resultado que eu espero de vocês, em relação a tudo aquilo que eu mostrei até agora, é mudança. Eu quero mudança. E arrependimento é isso, é mudança de atitude, é mudança de comportamento. Então eu preciso mudar. Eu preciso mudar em relação a quê? Dessa postura desagradável. A postura no coração, a postura é aquilo que a gente vê. E Deus está falando, o que eu vejo eu não estou gostando. Mas não é só o que eu vejo publicamente, é o que vocês estão se tornando. Eu não quero que vocês mudem apenas a postura. Esse tipo de roupa não é apropriado para o crente. Aí você muda a roupa, mas o seu coração ainda é sensualizado. Não, eu quero que você mude a roupa, que é a forma como você se mostra ao mundo, mas eu quero que você mude o coração de vocês. Não é só mudar o exterior, eu quero que mude o coração de vocês. Então eu quero que vocês deixem essa apatia de vocês
esse marasmo, essa indiferença. E sabe o que é por detrás dessa postura deles? Sabe por que eles eram mornos? Porque por detrás disso havia um coração autossuficiente, Laodiceia, justiça própria, eu sou cheio de mim. Então, vamos baixar a bola um pouquinho? Vamos, viu, menos aí, menos, você está se achando demais. E aquilo que dava a eles, talvez, combustível, para eles serem tão indiferentes. Então, baixa a bola um pouquinho. Você não está com o rei na barriga, você não é tudo isso, não. E isso era tão ruim, gente, tão ruim, que a Bíblia vai dizer para nós que Jesus estava fora da igreja. Fora da igreja. E o texto fala isso para nós no versículo 20. Ele estava fora da igreja. Jesus, gente, ele não fica. Inclusive, a Bíblia vai dizer para nós que Deus não reparte a sua glória para ninguém. Com ninguém. E tem um monte de gente, às vezes, na igreja, chamando glória para si. Achando que é o máximo. Olha o que diz o texto. Vou provar para vocês que eles eram autossuficientes. E a causa disso é que eles estavam cheios de si e vazios de Deus. E sabe por que eu sei que eles estavam vazios de Deus? Versículo 20. Jesus falou a eles: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. O que você acha que Jesus está falando aqui? Uma igreja que Cristo não estava. O que é uma igreja sem Cristo? O maior problema deles, irmãos, não era nem tanto que eles eram mornos. Olha as conclusões que a gente vai chegando. Nem que eles eram tão orgulhosos. Eu chego à conclusão que o grande problema deles, sabe o que foi? Ter varrido Jesus para fora da vida deles. Jesus não era mais o centro. E quando Jesus não é mais o centro, alguma coisa vai ocupar o centro. E sabe quem vai ser esse centro? Você mesmo. Você vai ser o deusinho da igreja. Você vai ser o general da igreja. Você vai ser o chefe da igreja. Você não é mais servo. Chefe é Jesus. Essa igreja só tem um cabeça, que é Cristo. Vocês são servos. No máximo, instrumentos na mão dele. E o texto bíblico está dizendo para nós que eles colocaram Jesus aqui, de uma forma muito gentil, né? Muito educada. Jesus é um cavalheiro. Eis que estou à porta e bato. Porta do coração mesmo. Se alguém ouvir, abre e eu cearei. Essa palavra cear é uma mesa de refeição íntima. Eu quero convidar você para eu ir para a sua casa depois do culto. Vou cear com você. A carta termina com uma palavra de encorajamento ao vencedor. E vencer aqui é trazer de volta Jesus para o centro. É trazer Jesus de volta para a igreja. É trazer Jesus de volta para o culto. E eu quero terminar aqui trazendo uma palavra para vocês da seguinte maneira. Não sei se vocês perceberam, creio que sim, Jesus está tratando com a igreja. Vocês perceberam isso? Né? Mas se vocês se atentarem, você vai perceber uma coisa que está bem implícita e explícita nas 7 cartas. Sabe o que é? Como o reino, ele é apresentado nas igrejas como uma recompensa. É como se Jesus trabalhasse conosco, nos preparando para o futuro. Eu estou treinando o Anderson, a filha, a Daiane a filha, a Dani a filha, Oséias a esposa, eu estou tratando com a família do Davi inteira. Eu
Eu estou tratando com a Juliana, com o Mário, eu estou tratando com a família do pastor, porque eu estou preparando eles para um projeto maior, um plano de governo. Eu estou treinando vocês, não para vocês simplesmente viverem nesse mundo e serem luz. Sim, sejam luz nesse mundo, mas eu estou projetando vocês para o futuro, estou projetando vocês para o meu reino. Tanto é fato que eu vejo o reino implicitamente e explicitamente aqui no texto. Por exemplo, se vocês estudarem rapidamente Apocalipse 2, com relação a Éfeso, é citado lá o paraíso de Deus, como recompensa da igreja. O paraíso de Deus não é agora. O paraíso de Deus, irmãos, remete a uma restauração do Éden, que é o acesso à vida eterna no reino do Messias. Olha ele apontando. Segundo se estuda Esmirna, sabe qual é a recompensa de Esmirna? A coroa da vida. E coroa remete a quê? A realeza, um governo. Jesus, ele diz, por exemplo, à igreja de Esmirna, que ele vai compartilhar o reino dele conosco. O reino de Cristo. Quando você vai para Pérgamo, ele fala sobre uma pedrinha branca. E a pedrinha branca está se referindo a uma cidadania real. Você sabia que você vai ter uma cidadania real no reino dele? Uma posição de pertencimento honrosa. Quando você estuda, por exemplo, a carta de Tiatira, o texto fala sobre o reino, sobre a autoridade sobre as nações. Aquele que vencer terá autoridade sobre as nações. Está falando sobre, olha aqui, o governo de Cristo sobre todos os povos. Ele está falando, eu vou convidar vocês para participar comigo no reino das nações. Quando você continua, por exemplo, a igreja de Sardes, ele fala sobre uma vestidura branca. Sabe o que alude essa vestidura branca? É uma vestidura real para pessoas que trafegam no palácio. É um reconhecimento real, uma entrada na corte messiânica. O texto fala, por exemplo, a igreja de Filadélfia, eu tenho as chaves de Davi, foi o que nós estudamos semana passada. E chaves de Davi é uma referência ao trono de Davi. O trono de Davi, ele está desocupado. Jesus vai sentar no trono de Davi. E ele está falando, vocês serão corregentes comigo. Quando chega aqui a carta de Jesus à igreja de Laodiceia, gente, não é diferente. Ele traz uma promessa também. E qual é a promessa? Se você ler, quem pode ler o finalzinho do verso 21? E eu termino. Ao vencedor, darei sentar-se comigo no meu trono. Pode parar. Pela primeira vez, Jesus fala à igreja: se vocês vencerem, vocês vão sentar comigo no meu trono. E o que é trono? É símbolo de autoridade, reino, reinado. Jesus está falando que nós vamos ter o privilégio de reinar com Ele os 1000 anos. Nós não vamos ser turistas no reino. Nós reinaremos com Ele. Então, não seja enjoativo. Não seja indiferente. Renove com o Senhor aquele pacto, aquele compromisso. Traga Ele de volta para o centro. E você verá que é uma honra servir. Porque aquilo que você faz aqui vai ecoar no reino. Amém? Amém. Fecha seus olhos. Abaixa sua cabeça por alguns instantes. Nós estamos estudando aí, hoje é a 17ª aula. E você aprendeu talvez várias e preciosas lições. E talvez hoje você percebeu que tem tanta coisa em jogo. E às vezes você tem tido uma postura tão enjoativa, que talvez tenha causado enjoo no Senhor. E você diz assim, eu preciso mudar isso. Eu preciso rever isso, eu preciso ter um pouquinho mais de cuidado com o meu testemunho público, com o meu coração. E eu quero mudar, eu preciso mudar. Eu quero trazer Jesus de volta para o centro.
da minha vida. Controle absoluto. Não, Jesus tem controle, mas não é total. Mas eu preciso mudar isso. Ele precisa reger a minha vida. Eu não sei se Deus falou com você, mas se Deus falou com você, eu queria pedir a você que então levanta uma oração, uma súplica e apresenta a si mesmo perante Ele. Fala com Ele. Confessa Ele. Porque bem sei que o caminho dele é perfeito. Então fala com o Senhor. Nós vamos cantar o hino 321. Então, se você pode, enquanto você reflete sobre essas palavras, alguns orando, vamos cantar esse hino como término desse estudo, pelo menos até o capítulo número 3. Em dezembro a gente volta com o capítulo 4. Fique em pé junto comigo, se você pode. Vamos cantar as 2 estrofes. Seu caminho é perfeito. Eu vou entrar de férias. Amanhã eu passo por um processo cirúrgico, remover o finalzinho aqui do tumor. E aproveito para tirar o final do mês de novembro aí, recuperando bem. A gente retorna em dezembro com o capítulo 4 do Apocalipse.
Bom, então nesse período certamente o pastor ou o pastor Davi vai talvez ministrar algumas aulas e estudos para vocês, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês. Uma oração silenciosa. O culto está encerrado. Boa noite.